Olá, eu sou a Rosalba Condota, terapeuta holística, e hoje eu vim conversar com vocês sobre amor próprio. O quanto é difícil a gente aprender a ter amor próprio para algumas pessoas, né? E eu diria assim que para a grande maioria das pessoas é um exercício bem difícil de começar a trabalhar em si, o gostar de si mesmo. Na realidade, a grande maioria de nós nem se dá conta que precisa ter esse gostar de si mesmo, por conta de tanta movimentos da vida, esquece. Às vezes não esquece do pai, da mãe, do filho, do marido, dos parentes, dos amigos, mas esquece de si. Dá a impressão assim que você mesmo não se percebe. Você só vai prestar atenção em você quando tiver com algum problema de saúde. Por quê? Porque você faz tanto o tempo todo que não se observa. Não se dá um tempo para si. Se dá o tempo automático. Se alimenta, toma banho, dorme. Mas não aquele tempo de realmente de valor, assim, sabe? Especial. De realmente se amar e hoje eu vou fazer algo para mim. E muita gente vai se identificar com isso. A gente passa grande parte da nossa vida vivendo em função de algo ou de alguém. E não tira nenhum minuto deste viver para si. Quando eu me aposentar, eu vou cuidar de mim. Quando eu me aposentar, eu vou conhecer tal lugar. Quando eu me aposentar, eu vou ler aquele livro, vou ir no teatro, vou ver aquele filme. Sempre protelando o seu gostar, o seu olhar a si mesmo. Isso é perigoso, muito perigoso. Quando a gente não cultiva o gostar de si mesmo, o cuidar de si mesmo, a gente às vezes se machuca e nem percebe, se anula e nem percebe, se diminui e não percebe, fica infeliz e não percebe. E a gente sabe que tudo começa na gente, né? Tudo de bom ou de ruim começa dentro de mim. E por que a gente protela tanto de aprender a se gostar? Por que a gente protela tanto a cuidar da gente mesmo, a amar a gente mesmo? Porque a gente foi condicionado a estar sempre aberto e pronto ao outro. As pessoas do bem, as pessoas retas, de caráter íntegro, elas são assim. Elas se preocupam primeiro com o outro e se esquecem de si. E não tem nada de errado em a gente aprender a cuidar de si em primeiro lugar. Não há nada de errado, não há nada de duvidoso, não há nada de ruim. Ao contrário, eu diria. Quando a gente dá esse tempo para nós vamos conseguir trabalhar e lidar com as coisas e com as outras pessoas de melhor forma, porque nós vamos estar fortalecidos. E a gente tem que aprender isso. E quanto mais cedo a gente aprender isso, mais a nossa vida vai ser mais tranquila. E às vezes a gente também fica naquela dependência de esperar que o outro se preocupe com nós. Que o outro perceba
que nós estamos, às vezes, no limite dessa falta de amor próprio, dessa falta de cuidado. E isso é um ledo engano. Porque quando as pessoas, você, eu, quando nós acostumamos as pessoas de somente cuidar, só zelar pelo bem-estar delas, elas nos veem como super-heróis. Elas acham que nós nunca vamos precisar de nada. E a gente fica cada vez querendo doar mais, doar mais, doar mais. Até que chega um momento que a gente se esvai, porque a gente não se nutriu de amor próprio, de autocuidado. A gente somente doou, doou, doou. E não é sobre o outro. É sobre ter reservas de amor próprio, ter reservas de autocuidado. Porque quando a gente cuida de nós, a gente vai ficar mais fortalecido. E outro perigo que pode acontecer na nossa vida, as pessoas muito proativas, muito empáticas, que é muito bonito isso, já existe uma síndrome que as mães e os pais às vezes sentem, que é a síndrome do ninho vazio. É quando elas passaram grande parte da sua vida em função dos filhos e os filhos voam. Os passarinhozinhos voam, casam, vão morar em outro lugar, vão estudar e saem do ninho. Aí aquele pai e aquela mãe que passou 20, 25 anos, aqui no Brasil é mais longo esse abandono de ninho, né? Em outros países, os adolescentes, com 18 anos já tem que sair de casa, já tem que fazer a sua vida. Aqui, no Brasil, é diferente. E aí que mora o perigo. Quando a gente não se cuidou esse tempo, não teve atividades paralelas para nós, quando a gente deixa de ter que dar atenção 100% à vida dos filhos e a gente se vê com um ninho vazio, é uma porta para a depressão, para as angústias, para as tristezas. E é isso que a gente tem que se preocupar a longo prazo. Então eu diria assim, sempre cuide de você. Se você tem filhos ou não tem filhos, se você tem um companheiro ou não tem um companheiro, tem um namorado ou não tem um namorado, não é de que situação da vida você vai estar. É sobre você, sobre a sua vida. Sempre se cuidar, sabe? Sempre se colocar em prioridade na sua vida. Eu sou importante. E não é só para as outras pessoas que eu amo, eu sou importante para mim. Eu sou importante de eu ter uma vida saudável, eu cuidar de mim, cuidar desse corpo, cuidar da minha mente, do meu emocional, do meu espiritual. Eu sou responsável por isso. E o dia que o ninho ficar vazio para aqueles que são pais e mães, vai ser mais tranquilo. Por quê? Porque você tem as outras coisas suas que você tem que cuidar. Vamos aprender a ter amor próprio. Vamos aprender a ter empatia com nós mesmos, autocuidado, zelo, carinho por nós, por nossa pessoa. Para não ficar depois num vazio. O que eu faço da minha vida? Eu não tenho o hábito de fazer nada para mim. Não que não dê para fazer, sempre é tempo. Mas quando a gente já tem uma rotina, já traz uma rotina na nossa vida, as coisas são mais tranquilas. Você não vai perceber, não vai ter tantas lacunas. Quando você se separa, tem um divórcio, quando os filhos casam. Quando você se vê sozinho, você sabe lidar com a sua solitude, né? Você não vai viver na solidão, você vai saber lidar com a sua solitude. Então, o que eu queria passar isso é hoje, vamos cultivar nosso amor próprio, nossa autoestima, nos cuidando. Se foi contribuição para vocês esse vídeo, curte, comente e compartilhe. Gratidão.